Eu queria compartilhar com vocês algumas palavras do Senhor Jesus, lá em João capítulo 14, a partir do versículo 15. No momento em que Jesus já começa a profetizar a sua partida, Jesus fala sobre amor, Jesus fala sobre o cuidado que ele vai ter com os que vão ficar. E numa conversa muito íntima com seus apóstolos, ele começa a explicar que ele está de partida, mas que ele não abandonará os seus apóstolos. Que o mundo vai deixar de vê-lo, no entanto, os que o amam não deixarão de vê-lo. E esse papo, ele diz o seguinte, nesse papinho ele diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Olha que coisa linda. Porque eu vivo, vocês também viverão. Essas palavras do Senhor, ele continua esse discurso. Esse discurso é chamado de o discurso do consolo. O discurso do consolo que o Jesus traz sobre nós. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas que ele vai falar aqui. Em primeiro lugar, o Senhor começa dizendo o que é amar. Quem é que o ama? Quem é que o ama? É aquele que obedece. Obediência e amor estão extremamente vinculados no que diz respeito ao relacionamento com o Pai. Não há essa do eu te amo da boca para fora, não há essa do eu te amo, sabe, como um carinho, ou como uma prova de amor, ou com palavras de carência. Não há essa do eu te amo, sabe, somente nos momentos difíceis. Não há essa. Com o Senhor, é como Capitão Nascimento diz lá aliás, Capitão Nascimento não, aquele traficante lá de Tropa de Elite, né? Com o Senhor, o papo é reto, meu amigo. O papo é reto. Não tem negocinho de vai para lá ou para cá, não. É conversinha séria. Quem me ama, diz o Senhor, me ama aquele que me obedece. Porque aquele que não me obedece, está querendo o quê? Está querendo o quê? Você obedece, meu amor? Que bom. Então, a criancinha lá atrás gritou, eu obedeço. Será? Então, essa brincadeira que às vezes o ser humano faz com o Senhor, de apenas invocá-lo no momento da dor, sabe, não é de modo algum uma relação de amor. Josemar, com isso você está negando o perdão. Jesus está negando o perdão aqui de maneira alguma. O perdão é um outro lado do amor de Deus. Mas é o seguinte, aqui o Senhor está dizendo, olha, eu reconheço os meus filhos, eu reconheço o meu povo por uma coisa só, pela obediência. Um pouco antes, disseram a ele, Senhor, está aí fora a tua mãe e os teus irmãos. Aí Jesus disse, minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem às minhas palavras. Mas por que esse vínculo de obediência tão grande com o amor? Porque o Senhor sabe de todos os caminhos com perfeição. Ele diz que os seus pensamentos
para nós são pensamentos de paz. E Ele sabe que nós estamos desvinculados desta paz. Estamos desvinculados dessa paz por quê? Por meio do nosso pecado. E o que é o pecado? É deixar a obediência aos caminhos dele. Aqui Jesus está, como eu falei antes, se direcionando aos discípulos no momento em que ele está dizendo: olha, queridos, eu vou deixar vocês, eu estou indo embora. Mas ele não diz como diz aquele namorado que vai embora, diz: meu amor, eu estou indo embora, mas te mandarei uma carta, eu telefonarei todos os dias. Não, aqui ele começa a dizer: eu estarei profundamente envolvido com vocês. Mais adiante ele diz: eu estarei em vocês, eu não lhes abandonarei, eu continuarei participando da vida de vocês, mas em primeiro lugar saibam de uma coisa: eu participarei da vida de quem me ama, e quem me ama é aquele que me obedece. E aí, para que ele não pare esse caminho de obediência, para que ele não perca esse vínculo de amor, ele sabe que os discípulos, ele sabe que nós não estamos completamente instruídos. Aí ele continua a conversa dizendo que não os abandonará, mas diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Aqui o Senhor está fazendo um vínculo, sabe? Parece que há uma distância, né, entre as duas frases. Em primeiro lugar ele está falando de um amor e depois de um conselheiro. O que é que vincula essas duas frases? Vincula essas duas frases o fato de que Jesus vai sair fisicamente de perto das pessoas, mas que enviará um novo conselheiro. Para quê? Para que a obediência continue. Ele não está mandando o Espírito com outra função, ele está mandando um conselheiro, aquele que dirá como deveremos prosseguir a nossa jornada. Agora, gente, é interessante, quando a gente começa a falar de obediência, pelo menos a mim dá um certo arrepio, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para Mateus 5, lá no Sermão da Montanha, quando Jesus Cristo diz assim: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Aí mais a seguinte ele diz: aquele que erra em um desses pontos, errou em toda a lei. Aí você diz: meu Deus, eu não sou capaz. Meu Deus, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de obedecer. E é verdade, nós não somos capazes de obedecer nessa plenitude, nós infelizmente somos maculados pelo pecado, mas a palavra de Cristo aqui em relação à obediência e ao conselheiro não tem a ver com essa punição, mas muito pelo contrário, o Senhor está preocupado em enviar um novo conselheiro para que nós consigamos dar prosseguimento à vida. Eu quero falar hoje aqui sobre o Espírito que nos leva adiante. Mesmo sendo nós pecadores, mesmo sendo nós desobedientes. Agora, entender em primeiro lugar o que Cristo nos ensina, que a obediência é o vínculo sim do amor. Porque, gente, uma coisa é certa: você pode amar alguém, você pode obedecer a alguém com medo de ser punido. Ou você pode obedecer a alguém porque você respeita profundamente essa pessoa. Aqui, Cristo vincula a obediência não vincula a obediência nem com o temor, nem tão somente com o respeito. Mas ele diz: olha, quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Se nós não somos capazes de cumprir em tudo, mas
nós nos esforçaremos para amar e para demonstrar o amor por meio da obediência. Para isso nós precisamos do conselheiro. Esse vínculo que o Senhor quer construir conosco, que Ele começa a construir conosco, como? Enviando o Espírito Santo. Eu conversava com um rapaz aqui no domingo de noite, depois do culto. Ele veio conversar comigo e eu estava dizendo a ele mais ou menos assim: olha, a nossa vida de obediência com o Pai é um crescimento. Às vezes a gente está fazendo uma coisa, a gente faz uma coisa errada, tá assim, numa etapa da vida que a gente faz uma coisa errada e depois o Espírito Santo, é como se a gente ouvisse literalmente o Espírito Santo falando: você não devia ter feito isso. Em outros momentos, quando você vai crescendo espiritualmente, vai se aproximando desse vínculo de amor a que Cristo fala aqui, você vai fazendo a coisa errada e vai dizendo assim: eu não devia estar fazendo isso. O tempo verbal já muda. Mas quando nós amamos de fato, quando nós nos entregamos de fato e compreendemos esse conselheiro que está aqui, chegamos a um ponto de, antes de fazer o errado, dizer: eu não devo fazer isso. E aí eu evito. Eu não devia ter feito, eu não devia estar fazendo, eu não devo fazer. É uma evolução, um crescimento espiritual. E é a isso que Cristo está se referindo aqui. Aquele que me ama, me obedece. Agora, para que vocês continuem obedecendo, para que o nosso vínculo de amor continue, eu não lhes abandonarei, eu mandarei um outro, um conselheiro, alguém que possa dizer a vocês como caminhar. E como caminhar para onde? Como caminhar para quê? Ora, gente, o discurso de Cristo aqui tem a ver com o que os filósofos têm chamado de existencialismo. Sabe, aquela história de não conseguir conceber para que é que eu existo? Qual é a finalidade de minha existência? Quando você tem dúvidas sobre a finalidade de sua existência, você tem dúvidas sobre tudo o que você está fazendo no mundo. Eu nunca vi, sabe, uma pessoa destruída moralmente, um viciado em qualquer coisa, dizer que sabe que existe para a glória de Deus. Eu vejo as pessoas entrarem no vício porque não compreendem a razão de sua existência. E Jesus está apontando para esses homens aqui e dizer: olha, existe um motivo para você continuar vivendo. Existe uma finalidade para você, para a sua vida. Eu quero te dar uma razão para que você obedeça. Que razão é essa? O amor. E esse amor vai lhe levar para onde? Cristo vai dizer mais à frente, vai dizer mais adiante, assim: vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo. E Tomé, para variar, Tomé, bastante incrédulo, diz: Senhor, nós não sabemos nem para onde tu vais, como é que nós sabemos o caminho? E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em resumo, Jesus Cristo está dizendo: eu sou a existência pela qual vale a pena. Então eu mandarei o Consolador, eu mandarei o novo conselheiro, eu mandarei alguém que vai guiar vocês. Para quê? Para que vocês compreendam a razão dessa existência. Para que vocês compreendam que para onde eu vou levar vocês, não há choro, não há dor, não há, sabe, não há essa humanidade perdida. Olha, o que Cristo está falando aqui talvez seja a coisa mais difícil de se expressar em palavras. Cristo está falando de um vínculo de amor
de uma obediência que leva as pessoas para o que realmente importa. Para o que realmente importa. Se nós tivéssemos noção do que é de fato a eternidade, se nós tivéssemos a noção de que esse tempo que nós estamos aqui é completamente passageiro. O autor de Eclesiastes diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Sabe, a Bíblia chama a atenção para esse existencialismo e nos coloca bem no nosso cantinho e diz: olha, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Se nós tivéssemos noção da brevidade que é essa coisa entre o nascer e o morrer. Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha as reuniões de família, e eu via lá meu pai, meus tios, contando as histórias da infância deles. E contavam histórias que tinham se passado antes de eu nascer. Histórias de 20 anos atrás. Histórias, sabe, que na minha cabeça eram de um tempo assim gigantesco, e eu ria daquilo, eu zombava daquilo. E hoje, de repente, eu me dou conta de que eu estou contando histórias de 25 anos atrás. Agora mesmo eu estou contando uma história de 25 anos atrás, de quando eu tinha 15 anos, de 24 anos atrás. Gente, isso passa numa brevidade tão grande, que parece que a gente esquece de para onde a gente está indo. E o que Cristo quer chamar a atenção nessa conversa aqui é: olha, eu estou enviando um conselheiro para quê? Para que vocês não saiam do caminho. Para que vocês tenham noção do que eu estou construindo. Aí ele diz assim: o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui acontecia uma coisa: os apóstolos ainda não haviam recebido o Espírito Santo, porque Cristo ainda não havia partido. Por isso ele diz: ele estará em vocês. Mas hoje nós temos a certeza que o Espírito Santo já está em nós. Já está em nós. E esse Espírito que o mundo não pode ver é o mesmo Espírito do qual o mundo precisa. Para quê? Para mudar radicalmente a sua forma de viver e a sua forma de agir. Para caminhar para o outro lado, não para o lado que eles estão caminhando. Esse Espírito é que faz com que homens e mulheres tomem decisões, sabe, decisões diferentes daquela que o mundo é acostumado a tomar. É esse Espírito que nos faz parecer alienígenas. É esse Espírito que nos faz parecer pessoas de outro mundo. É esse Espírito que nos capacita a dizer não. Não à corrupção, não à mentira, não, sabe, ao pecado, ao adultério, não a tantas coisas. É esse Espírito que nos dá a ousadia para dizer sim a Cristo e sim aos valores que Ele ensina. É esse Espírito que é o conselheiro, que diz: olha, não vá pela esquerda, vá pela direita. Agora não vá mais pela direita, agora vá pela esquerda. Mas é esse Espírito que guia. É esse Espírito que o mundo não pode ver, que habita em nós. É esse Espírito que nos faz ter um contato direto com o Pai. É esse Espírito que nos leva adiante. Quando tudo parece insolúvel, quando todas as coisas parecem sem condições, aí vem o Espírito Santo de Deus e nos anima a continuar a ir adiante. Tem aquele poeta que dizia:
há uma pedra no meio do caminho, e a história da pedra no meio do caminho sempre simbolizou, o momento de parar, sempre simbolizou a dificuldade, sempre simbolizou a necessidade de sair do caminho. Mas tem uma coisa que Cristo nunca admitiu, é ver os seus filhos saindo do caminho por causa de uma pedrinha. O que é que puseram no sepulcro de Cristo? Uma pedra enorme. E quando aquelas mulheres chegaram, o que é que havia acontecido? Aquela pedra tinha saído do lugar. Cristo não desvia o caminho, Cristo retira as pedras do caminho. Esse Espírito continua mostrando o mesmo caminho, a mesma estrada, e se for para tirar pedras, Ele mesmo fará, Ele mesmo vai fazer isso. Eu lembro de uma frase que eu aprendi logo quando eu me converti, que dizia assim: olha, as coisas fáceis Deus deixa que nós façamos, as coisas difíceis Ele nos capacita, agora as impossíveis Ele mesmo faz, Ele mesmo faz. E se há pedras no seu caminho, meu irmão, se há pedras no seu caminho, minha irmã, eu vou dizer uma coisa: na hora que você não tiver forças para tirar, dobre os joelhos e ore, porque o nosso Senhor é especialista em tirar pedras do caminho. E esse Espírito que é conselheiro, Ele não admite atalhos no caminho dele, não. Ele não coloca atalhos, Ele não coloca covardia em nossos corações. Muito pelo contrário, Ele nos enche de coragem, de ousadia para enfrentar o que tiver pelo caminho. O Espírito Santo, o Espírito que é conselheiro, esse Espírito que não pode ser visto pelo mundo, nos faz caminhar por lugares que ninguém antes teve a ousadia de trilhar. Sabe por quê, gente? Porque a morte para nós não significa nada. Tá, eu tenho medo de morrer. Quem não tem medo da experiência da morte? Mas eu sou consciente de que ela não termina a minha existência. É sobre isso aqui que Cristo está falando. Eu estou indo embora, mas não estou abandonando vocês. Eu estou indo para um lugar, eu estou indo dar um sentido para a vida de vocês. Eu estou indo preparar o quê? Moradas para vocês. E se não fosse assim, eu vos teria dito, porque Ele é o Deus da verdade. Gente, sabe qual é o problema das pedras no nosso caminho? É porque a gente não sabe olhar para essa realidade espiritual. A gente não tem olhado para onde nós vamos passar a eternidade. Então nós supervalorizamos os problemas do presente tempo, supervalorizamos o que estamos vivendo, supervalorizamos as pedras do nosso caminho, não nos contentamos com nada, não sabemos viver uma vida de pleno contentamento. Por quê? Porque temos a estranha mania de achar que vamos viver aqui por toda a eternidade. Temos a mania de achar que acumular bens vai nos manter aqui por toda a eternidade. E não é por aí. Nós invertemos os valores. Nós invertemos a história. Nós deixamos de pensar na grande realidade espiritual, onde passaremos toda a eternidade, e parece que queremos trocar isso por esse breve momento de existência terrena. E aí supervalorizamos as coisas. Eu já mencionei isso aqui uma vez no exemplo e me ocorreu agora de novo. Sabe, nessa crise de 2008 eu vi um empresário, eu soube, de um empresário bilionário, perdeu alguns bilhões na bolsa, um empresário alemão.
E quando ele viu que tinha perdido alguns bilhões, ele foi, pegou uma arma e se matou. Eu digo, meu Deus, aquele cara, mesmo quebrado, ainda seria muito mais rico do que eu vou ser a minha vida inteira. Mas ele não podia se conformar com isso. Ele não podia se conformar com isso. É um descontentamento medíocre. É uma coisa assim estranha. É uma falta de sentido para a vida que nos faz olhar o tempo inteiro para o lugar errado, sabe? E mesmo nós que estamos dentro da igreja, quantas vezes nós paramos, sabe, de correr, quantas vezes nós paramos de buscar bens materiais para fazer o que realmente importa? Olha, gente, se cada um de nós parar aqui para pensar realmente, você fizer uma pequena reflexão apenas sobre o seu guarda-roupa, você vai ver que tem um monte de roupa lá dentro, e eu tenho certeza que faz meses que você não toca. Tem um monte de roupa que outras pessoas dariam tudo para ter, mas você nem liga. Mas sabe o que é que acontece? Quando você olha para aquele guarda-roupa, você ainda tem a cara de pau de dizer, eu não vou para a igreja não, que eu estou tão sem roupa. Eu não vou para esse casamento não, que eu estou tão sem roupa. Como se isso fosse o que importasse. Como se isso fosse o que constrói os caminhos de nossa vida. Jesus está nos chamando para olhar para onde Ele vai. Para onde Ele está já agora, né? Mas aqui no texto era para onde Ele estava indo. Para onde Ele estava indo. Olha o sentido da coisa. Olha o sentido da vida, Ele dizia. Vou mandar um outro conselheiro para que vocês saibam que esse caminho continua valendo. Esse caminho continua valendo. E quando a gente toma consciência do valor que esse caminho tem, aí a gente começa a agir de maneira diferente. A nossa ação começa a ser diferente. Sabe? Domingo eu preguei aqui sobre a necessidade, sobre a urgência de pregar o Evangelho. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Nós só temos noção da urgência da pregação do Evangelho quando nós temos a noção do que é a vida eterna. Se nós não tivermos noção do que é a vida eterna, se nós não tivermos noção, sabe, da precariedade que é essa vida. Uma vez eu escrevi para apresentar num congresso um texto sobre a precariedade da vida humana, num congresso de filosofia. E um dos professores, quando abordou o meu texto, disse, mas o seu texto é muito pessimista. Eu digo, pessimista? Não, meu irmão, você está enganado. Não é pessimista, não. É a precariedade da vida que me faz correr para que ela seja a melhor possível. E quando se crê, aí é que a gente vê que a precariedade da vida é o que dá sentido para o que Cristo está falando. E o que é que eu estou chamando de precariedade da vida? É o fato de que nós estamos aqui hoje e não sabemos se estaremos semana que vem. É o fato de que estamos todos sujeitos a não estar aqui semana que vem, a não estar aqui amanhã. Agora, isso é motivo para desespero? Não, isso é motivo para alegria. Isso é motivo para viver como quem caminha para a eternidade. É isso que Cristo estava falando. Quem me ama, me obedece. Por que me obedece? Porque caminha para onde eu estou indo. Porque segue os meus passos. Porque vai adiante. E aí, ele continua dizendo assim, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais,
vocês porém me verão. Vocês, porém, me verão. Não os deixarei órfãos nesse mundo. Gente, olha que promessa linda aqui, maravilhosa. E dentro em breve voltarei. Voltarei para quê? Voltarei para quê? Para que a vida seja de fato exercida. Voltarei para quê? Para consumar o que comecei com vocês. Voltarei para quê? Para dar a vocês o que lhes prometi. E o que é que lhes prometi? A vida eterna. Sabe, chega a me dar um arrepio quando eu vejo aquele povo com as caixinhas de promessa. Aí você chega no canto, tá a caixinha de promessa, puxa a sua promessa, aí você vai puxar aqueles versículos, né, bem fora do contexto, que estão lhe prometendo coisas do tipo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você não vê, isso é Filipenses 4,13, você não vê o que é que ele diz em 4,12, né? Sei viver na angústia, sei viver na pobreza, sei viver na aflição, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Sim, porque ele está falando da paz de uma pessoa que conhece a eternidade, de uma pessoa que sabe aquilo que ele ensina lá em Romanos 8,17, que os sofrimentos do presente tempo não são para ser comparados com a glória que está por vir. É dessa vida, é para isso que ele voltará, para consumar, para concretizar, para dizer assim: eu voltei para que vocês tenham vida e vida eterna, não mais abundante, eterna. Eterna, a vida eterna. Isso é o que está faltando muitas vezes a igreja ver. Parece que nós precisamos olhar mais para Apocalipse, saber que a história caminha para um fim, que a minha história como indivíduo caminha para um fim, que eu não vou ser jovenzinho a vida inteira, que eu não vou ter vigor a vida inteira. Reavaliar os meus valores, sabe? Entender que os rostos mais bonitinhos vão envelhecer e vão ficar feinhos, que os cabelos vão ficar branquinhos, que as coisas vão mudar, a gente vai até entortar um pouquinho assim, mais... quem é baixinho vai ficar menor ainda. E aí, gente, o que Cristo está mostrando assim: olha, vocês não estão desamparados. Mas aí eu só lembro do que Paulo diz em 1 Coríntios 15:19, que aquele que crê em Cristo apenas para as coisas desse mundo é o mais miserável de todos os homens. Porque não é para esse mundo que ele veio. As caixinhas de promessa me arrepiam, não pelo que elas vão prometer, não pelos versículos que vão sair dali, mas pela interpretação que se dá a versículos, para, sabe, dando a entender que a vida é isso aqui, dando a entender um Cristo que promove apenas o bem-estar, mas não um Cristo que produz eternidade, não só no coração, mas eternidade de fato. E aí Cristo diz assim, eu quero encerrar nessa frase de Cristo, que ele diz assim: porque eu vivo, vocês também viverão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Sabe, eu estava comentando com meu sogro esses dias, tem aquela música de Aline Barros, né, que fala, mais ressuscitou
né? Diz que ele morreu por mim, mas ressuscitou. Eu digo, olha, aquela música devia ser: ele morreu por mim e ressuscitou, porque ele acrescentou à morte a sua ressurreição. Ele venceu a morte ali naquela cruz. Ele venceu definitivamente. Ele morreu por mim e ressuscitou. Para quê? Para que eu tenha vida. Mas que vida? Será que Cristo na cruz, será que Cristo deixa o seu trono, se torna homem, vem ser humilhado, vem sangrar, vem chorar, vem gemer aqui nessa terra, para que eu tenha um carro novo? Será que Cristo veio aqui passar o que ele passou, para que eu não adoeça? Não, meu irmão. Cristo veio para aqui para uma missão muito mais valiosa do que o que os meus olhos podem ver. Ele veio aqui para que nós também vivamos, para que nós também experimentemos da ressurreição que ele experimentou, para que a experiência da morte para nós perca todo o significado, porque ele morreu por nós e ressuscitou, e essa ressurreição é o que nos une profundamente a ele. Ele nos ensina a amar por meio da obediência. Para quê? Para culminar com essa frase: porque eu vivo, vocês também viverão. Sabe, olha uma coisa interessante aqui, uma interpretação bem gramatical dessa história. Porque eu vivo no presente, Cristo diz, vocês também viverão. Ele estava falando para mortos, por acaso? Será? Na realidade ele estava falando para mortos. Sabe por quê? Porque na realidade essa vida que nós vivemos aqui ainda não é nada. Ele está falando: vocês viverão por toda a eternidade. O futuro aí tem um significado muito sólido. Porque eu vivo, vocês viverão. Essa é a grande promessa de Cristo. Essa é a promessa que dá sentido para as nossas atitudes, para as nossas ações. Eu fico me perguntando, sabe, se eu tivesse noção verdadeira do que é esse viverão, do que é essa eternidade, se eu teria vergonha de falar de Cristo no meu trabalho, se eu teria vergonha de falar de Cristo dentro do ônibus, se eu teria vergonha de falar de Cristo no meio da rua, se eu tivesse noção verdadeira do que é a eternidade, eu fico pensando se eu dedicaria tanto o meu tempo às coisas dessa vida. Se eu tivesse noção verdadeira do que é a eternidade, eu fico pensando se eu sofreria tanto com os problemas, e se eu ficaria com insônia, e se eu ficaria com medo das coisas não darem certo. Gente, quando nós temos noção do que é a eternidade, o significado de todas as coisas nesse mundo diminui, e o significado da obediência por amor aumenta. Isso sim é amar a Cristo, colocá-lo no patamar de importância que ele merece, obedecê-lo independente de qualquer coisa, lembrando que a eternidade é muito maior do que qualquer coisa que nós construímos aqui. Eu escolhi falar sobre esse tema hoje por uma coisa, porque eu acho que às vezes a igreja precisa voltar seus olhos para a eternidade. A igreja precisa relembrar qual foi o grande milagre e a grande proposta de Cristo. Às vezes, para mim é como se nós estivéssemos andando no deserto, como o povo de Israel andou,
Às vezes eu fico lembrando daquele episódio do povo no deserto, e antigamente eu criticava e hoje eu me vejo no meio deles. Sabe por quê? Porque era assim: aquele povo andava numa terra árida, sem água, sem sombra, sem nenhum recurso natural que pudesse sustentá-los. E aí, Deus mandava o maná todos os dias, as pessoas comiam que se fartavam todos os dias, as roupas não se estragavam em seus corpos, as sandálias cresciam nos pés de suas crianças, fora todos os outros milagres que Deus fez ali. Uma nuvem oferecia sombra àquele povo durante o dia, e durante a noite uma coluna de fogo se acendia para que aquele povo não morresse no frio do deserto. Mas aquele povo insistia em não lembrar do Deus que fazia todas essas coisas. E eu antigamente olhava para essa história e dizia: como é que esse povo conseguiu ser tão ingrato? E hoje eu olho para mim e digo: como eu também consigo ser tão ingrato? Porque vou dizer uma coisa, meus irmãos, de uma maneira diferente, o maná continua se derramando. E aí, queridos, porque Ele vive, nós viveremos. É só olhar para o lado certo, olhar para o lado da cruz, e você vai ver, você vai perceber que as tuas aflições não têm nenhum sentido real, a não ser que tuas aflições tenham a ver com a eternidade.